Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos dar continuidade, né? Nessa aula a gente está abordando sobre a TLV, né, Teoria da Ligação de Valência, e nós começamos uma abordagem inicial em relação a algumas características e desenvolvimento, né, como se desenvolveu, né, como se deu o desenvolvimento dessa teoria, que é a Teoria da Ligação de Valência. Eu vou fazer o compartilhamento aqui com vocês, tá? Dos slides, para a gente continuar a abordagem desse conteúdo. Pois bem, então no último vídeo, né, nós encerramos neste slide aqui, né, falando um pouco sobre as características principais da TLV, o que ela propõe, né, de maneira geral, mas agora a gente vai voltar para o desenvolvimento da teoria, falar como um todo, como foi o desenvolvimento da teoria em relação às ideias e às proposições desses cientistas que foram contribuindo com essa teoria ao longo do tempo, tá? Antes de surgir a teoria da TOM, né, que é a teoria da orbital molecular, que nós veremos mais ao final da disciplina. Pelo menos da parte teórica da disciplina. Bom, então, inicialmente, houve a proposição para a formação de uma molécula simples, né, mais simples que a molécula de H2, por exemplo, de hidrogênio, mais fácil de se trabalhar dessa forma, e depois houve a extensão para a explicação de moléculas, formação de ligações químicas nas moléculas mais complexas, né, consequentemente gerando e estudando essas estruturas. Então, foi o que foi proposto inicialmente por esses cientistas. A ideia é se trabalhar com as funções de onda, porque, como eu expliquei para vocês, Schrödinger desenvolveu toda a mecânica quântica baseada em equações matemáticas, né, em funções de onda, em equações que representavam o comportamento de uma onda, como sendo o comportamento associado ao comportamento de um elétron num átomo, tá? Essa foi a ideia desenvolvida e proposta por ele no modelo atômico. Com esses cientistas, com London e me fugiu o nome do outro aqui agora. Inicialmente, eles propuseram a associação e aplicação da mecânica quântica para explicar esse comportamento do elétron, só que na formação da ligação química. Então, a gente tem que trabalhar com esse mesmo conceito de função de onda. Nós não vamos estudar aqui a função de onda, tá bom? As equações que descrevem com várias proposições de resolução em relação às funções de onda. Nós vamos explicar apenas de maneira geral qual que é esse tipo de comportamento, tá? Que é a função de onda, comportamento da proposição deles em relação a esse tipo de teoria. Esse tipo de estudo associado à resolução das equações de onda é um estudo mais complexo que geralmente é estudado na Físico-Química 3, tá? Na mecânica quântica, que é uma disciplina apenas voltada para isso, não é o nosso objetivo. Mas como vocês já devem ter visto em algum momento, né, no curso de Química de vocês, se não viram, verão ainda em algum momento, que a função de onda, né, criada e que expressa o comportamento de um elétron, ou através da geração de a função de onda para uma determinada molécula, dos comportamentos dos elétrons na ligação química, ela é representada por uma equação matemática. Então, a proposta inicial para a formação da molécula de hidrogênio, cientistas chamaram a molécula de hidrogênio, um hidrogênio eles chamaram de HA, de átomo A, e outro hidrogênio eles chamaram de HB, de átomo B, tá? Partiram dessa ideia inicial e tentaram propor uma função de onda para a molécula a partir do compartilhamento dos elétrons entre os dois núcleos, dos dois átomos de hidrogênio, o chamado hidrogênio A e o chamado de hidrogênio B. E associaram a nomenclatura para cada elétron, de elétron 1 e de elétron 2. O elétron 1 que é do átomo de hidrogênio A, e o elétron 2, que é do átomo de hidrogênio B. Lembrando que os elétrons são iguais e os átomos são iguais. Aqui é apenas uma estratégia para ficar mais fácil monitorar, tá bom? Do que a gente está falando? A gente está falando do átomo A, do átomo B, do elétron 1, do elétron 2, tá bom? Apenas esse conceito. Então, primeiro, eles associaram o seguinte: vamos propor uma função de onda para a molécula. Como que a gente resolve? Como que a gente obtém essa função de onda? Para, consequentemente, conseguir calcular a energia, tá? Dessa ligação química, consequentemente, conseguir entender qual que é a atração, o efeito da atração do núcleo sobre os elétrons da ligação, qual que é o que gera um resultado final de comprimento dessa ligação química, qual é a energia necessária para formar ou para romper a ligação química. Então, todos esses resultados são obtidos a partir da
de considerando de todas as variáveis em relação à resolução das funções de onda dos elétrons que estão participando da ligação química. Então, no caso, a gente chama de elétron 1 do átomo de hidrogênio A e de elétron 2 do átomo de hidrogênio B. Então, a ideia primária, né, desses cientistas foi o quê? Para a gente gerar a função de onda da molécula, da ligação como um todo, né, uma molécula que tem apenas uma ligação, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a função de onda que o elétron do elétron 1 do átomo de hidrogênio A tem, que descreve o seu comportamento no átomo de forma isolada, e vamos somar ela à função de onda do elétron 2 do átomo de hidrogênio B do átomo isolado. Ou seja, eu peguei a função de onda de um elétron num átomo, eu peguei a função de onda de um elétron no outro átomo, eu somei as duas, se eu somei as duas, através da realização de todos os cálculos em relação às funções, eu obtive uma nova função matemática, uma nova equação matemática. E segundo ele, essa proposição inicial era a função, a equação de onda, essa função matemática que descrevia o comportamento dos elétrons na ligação química, quando eles sendo compartilhados ali entre os núcleos dos dois átomos. Então, essa foi a primeira ideia desses cientistas ao propor, tá, a inclusão da mecânica quântica para explicar a teoria da ligação de valência e explicar a formação da ligação química, tá, do tipo covalente, a ligação simples, onde função de A1 representa a função de onda do elétron 1 no átomo A, e o psi, né, que a gente chama de psi, esse tridentezinho aí. O psi, né, que é a função de onda B2, ela representava, né, estou falando como se referisse à época que eles desenvolveram, a função de onda do elétron 2, tá, no átomo B, tá? Eles pegaram as duas, somaram ela para gerar uma nova função de onda, que a princípio seria a função de onda que explicaria a formação da ligação química do compartilhamento desses dois elétrons, tá, nessa mesma região do espaço. E aí, partindo disso, como eu falei para vocês, eles tinham que trabalhar com dados, e a partir da resolução dessas funções de ondas, tá bom? Como um dado teórico, a gente consegue estimar, né, a partir da teoria, a gente consegue estimar na química teórica o valor da energia daquela ligação química e o valor do comprimento de onda daquela ligação química. E ter noção se aquilo bate de acordo com o obtido experimentalmente, através... E como que a gente obtém experimentalmente, professor? O tamanho de uma ligação química, o tamanho de energia química. A partir dos processos de reação química, quanto de energia que é liberada numa determinada reação química. Aí a gente sabe, se a gente conseguir quebrar a ligação química entre dois átomos de hidrogênio, a gente consegue determinar experimentalmente, através da liberação de energia ou absorção de energia, depende da forma com que ocorre a formação ou a quebra dessa ligação química, mas a tendência é que para uma quebra de ligação química, a tendência é que a gente precise de fornecer energia, mas entra em relação a outros aspectos aí que não apenas o entálpico, né, que a gente vai ver isso lá na Físico-Química 1, e entra um valor, a questão entrópica também para refletir na energia livre de Gibbs, mas enfim, não é o assunto que a gente tem que abordar aqui agora. E aí a gente consegue determinar experimentalmente esses parâmetros, como o comprimento de ligação, que a gente faz através da terminação do comprimento da ligação média também, tá? E das energias de ligação média entre cada elemento, entre dois elementos químicos que estejam fazendo uma ligação. Então, através das reações químicas, tá? E de outros, hoje a gente tem já parâmetros mais modernos que a gente consegue determinar esses parâmetros. Então, a ideia deles foi fazer o seguinte: a gente precisa de uma referência para comparar esses dados. Então, a gente resolve as equações de onda, tá? Resolvendo as equações de onda, a gente consegue determinar a energia e o comprimento, o tamanho dessa ligação química, né? Que é a distância média entre os núcleos dos dois átomos que estão fazendo a ligação química. Conseguindo determinar a energia e o comprimento de ligação, a gente compara com o que a gente tem desses dados reais, né? Que foi obtido experimentalmente, que não tem como, entre aspas, estar errado. Tá? Então, a gente calcula, compara com o real e vê se está diferente ou igual, para a gente ver se o nosso raciocínio está certo. Isso foi o que eles tentaram explicar de acordo com a teoria. Então, eles pegaram os valores reais, né, obtidos de fato experimentalmente para a molécula de hidrogênio,
tanto de energia quanto de comprimento da ligação, tá? Representado por E e C aqui, e os valores teóricos, que são esses calculados a partir das resoluções das equações de onda e obtendo aqui essa função de onda para a molécula, né, para a ligação química. Os valores reais obtidos são, para o valor de energia, o que foi encontrado, obtido experimentalmente, foi 458 kJ por mol. Então, para a gente quebrar uma ligação química de uma molécula de hidrogênio, a gente tem que fornecer 458 kJ por mol de moléculas de hidrogênio. Então, esse é um valor real obtido experimentalmente. Eles encontraram, a partir da resolução dessas equações de onda que eles propuseram inicialmente através da soma dos dois elétrons dos dois átomos, um valor de 24 kJ por mol. Então, observem a diferença no valor de energia. Ó, de 458 do que deveriam obter, eles obtiveram, com a resolução das funções de onda, 24 kJ por mol. Ou seja, são valores muito distantes um do outro, indicando o quê? Indicando, aparentemente, né, por esse primeiro dado obtido, que essa equação de onda que eles propuseram como sendo da ligação química formada através da soma das duas funções de onda dos elétrons isoladamente nos dois átomos, estaria errada essa proposição. E aí eles também fizeram a análise e a resolução e obtiveram o comprimento da ligação, tá, da molécula de hidrogênio, e esse comprimento de ligação encontrado experimentalmente é de 74,1 picômetros, né, o que corresponde a, picômetro é a ordem da escala de 10 a menos 12, né, então 74,1 vezes 10 a menos 12 metros. E aí, o comprimento da ligação química da molécula de hidrogênio, que eles calcularam, né, o teórico a partir da resolução dessa nova função de onda que eles encontraram, o obtido foi 24 vezes 10 a menos 12. É um valor também relativamente menos, a diferença variou menos, né, em relação, se a gente comparar com a energia, por exemplo, mas ainda assim, né, são valores bem distantes, a gente compara na mesma ordem de grandeza, ambos têm 10 a menos 12 metros, mas a teórica, a experimental 74,1 e a calculada 24, ou seja, ainda assim é uma diferença grande. O que eles concluíram inicialmente, então? Beleza, a gente propôs essa nova função de onda como sendo a soma das duas funções de onda, mas os nossos estudos deram errado. Então, não é essa a função de onda. Por enquanto, com essa função de onda da mecânica quântica, a gente não consegue explicar a formação da ligação química do átomo de hidrogênio com o compartilhamento dos elétrons. Pode ser que a gente consiga, mas não é essa a função de onda. Então, não é através da soma das funções de onda dos elétrons isoladamente nos seus átomos, tá? Então, eles continuaram trabalhando, né, desenvolvendo estudo, fazendo novas proposições, né? E no trabalho de Hitler e London, o que eles propuseram, né? Que a inclusão da inversão da localização dos elétrons. Aí eles já começaram, a partir do primeiro resultado, dos primeiros resultados, propor, né? Essa diferenciação aí. Então, vamos incluir a inversão da localização dos elétrons. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho o elétron 1, que ocupa a parte do átomo A, eu tenho o elétron 2, que ocupa a parte do átomo B. Eu vou propor o elétron 1 ocupando o espaço do elétron 2, eu vou propor o elétron 2 ocupando o espaço do elétron 1. O que eu quero dizer com isso? Que os elétrons 1 e 2 podem estar tanto na região de 1 do átomo A, quanto na região do átomo B, tá bom? Isso que eles propuseram com essa inversão. Após os primeiros resultados, eles terem percebido que não explicavam a formação da ligação química, tá? Que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, com essa ideia, a consequência de dois elétrons ocupando a região do espaço, né, psi dos dois átomos. O que eu quero dizer com isso? Vou tentar fazer uma representação aqui para vocês, ó. Eu tenho o átomo de hidrogênio A, certo? Eu tenho o átomo de hidrogênio B. Vou colocar aqui. Eliminar cada átomo aqui. Átomo A e átomo B. Cada um tem o seu elétron. A ideia é que os dois elétrons... Deixa eu pensar como que eu faço esses elétrons aqui para vocês. Ó, a questão é que, inicialmente, eu tenho
o elétron 1 aqui e o elétron 2 aqui. Essa foi a primeira proposição, tá bem? Ou eu posso ter o inverso também, que é o que eles propuseram agora nessa segunda situação, que é o elétron 2, que era do átomo B, ele pode estar o elétron 2 nessa região e o elétron 1 nessa região. Isso quando eles estão fazendo a ligação química, ou seja, eles estão sendo compartilhados aqui. Essa é uma proposição deles agora, de acordo com o que eles viram que inicialmente não estava conseguindo explicar. Então, essa é a inversão da localização dos elétrons em relação aos dois átomos. Então, a partir dessa proposição, a ideia é que o elétron 1 poderia estar no átomo A e no átomo B, ok? Poderia ser encontrado no átomo B e no átomo A, porque aquela ideia inicial deles é que, apesar de eles estar sendo compartilhados, o elétron 1 poderia só estar na região do A, e o elétron 2 poderia só estar na região do B. Agora eles estão propondo que o elétron 1 pode estar na região do átomo A e do átomo B, e que o elétron 2 também pode estar presente na região do átomo A e do átomo B. Essa é a diferença geral. Considerando assim, então, o compartilhamento dos elétrons, ou seja, não importa o que é elétron 1 e o que é elétron 2, o que importa é que eles ocupam aquela região de sobreposição no espaço, tá? E que o elétron 2 pode estar próximo de A ou ele pode estar próximo de B, que o elétron 1 também pode estar próximo de A ou próximo de B. Então, essa é a ideia que eles propuseram com isso, e, consequentemente, se eles propõem esse novo modelo, eles não podem considerar apenas a soma das funções de onda separadas, como se eles estivessem isolados em cada átomo, como o elétron 1 estando apenas no átomo A e o elétron 2 estando apenas no átomo B. Eles têm que considerar e formular uma nova equação de onda para o comportamento dessa ligação química, considerando essa possibilidade do elétron 2 estar no átomo A e do elétron 1 estar no átomo B e vice-versa, tá? Então, isso geraria uma nova parte na equação, tá bom? Que eles propuseram inicialmente, que é o que a gente vai mostrar aqui agora, de acordo com essa nova proposição dos cientistas, tá? Então, eles consideram o compartilhamento dos elétrons 1 e 2, tá bem? Como eles estão sendo compartilhados, os dois podem estar em um átomo ou no outro átomo. Então, ó, observem bem, vamos comparar essa aqui com a primeira equação que eles propuseram. Na equação inicial, eles só fizeram isso aqui, ó. Vou apagar aqui, vai ficar melhor de vocês verem e lembrarem o que aconteceu. Vamos tirar essa parte aqui e... Mas aqui, peraí, deixa eu... A1 e B2. Ah, tá. No outro, acontecia isso aqui, ó. Eles apenas somaram, tá? A de 1, naquela primeira equação que eu estudei, que a gente estudou, a proposição deles, eles apenas somaram a função de onda do elétron no átomo A1, no átomo A, e do elétron 2 no átomo B, de forma isoladamente. Nessa segunda proposição, com o compartilhamento dos elétrons, eles continuaram somando duas frações da equação, com funções de onda. Mas o que eles fizeram? Como eles estão considerando a presença do elétron 1 e 2 no átomo A e o elétron 1 e 2 no átomo B, eles proporam como se fosse essa permuta, essa inversão de configuração. Então, na primeira parte da equação aqui, ó, na primeira parte da equação, eles consideraram, ó, como os dois elétrons estão sendo compartilhados, ó, o elétron 1 no átomo A e o elétron 2 no átomo B. Mas eles não podem, então, a multiplicação das funções de onda. Mas, teoricamente, os elétrons não podem estar também, o elétron 2 não necessariamente no átomo B, mas ele não pode estar no átomo A? Pois é, então eles propuseram a segunda parte da equação também, uma soma com a segunda parte aqui, que também da multiplicação das funções de ondas. Agora, ó, eu destaco aqui para vocês, ó, o elétron 1, então, que antes estava... Peraí, ferramenta errada, pessoal. Ó, o elétron 1, que antes estava no átomo A, agora o elétron 1 está onde? No átomo B. E o elétron 2, que antes estava no átomo B, agora ele está no átomo A. Então, com isso, os cientistas concluíram e acharam que eles iam resolver o problema, tá? Como os elétrons estão sendo compartilhados, a gente vai considerar a soma de uma simulação como o elétron 1 no átomo A e o elétron 2 no átomo B, e a outra possibilidade, considerando as duas possibilidades, que a outra é o elétron 2 no átomo A e o elétron 1 no átomo B.
Então, dessa forma, com essa nova função de onda, eles concluíram que possivelmente eles resolveriam um problema e experimentaram, né? O que foi a ideia deles? Comparar novamente com os valores reais, né? Que são os mesmos que se tinha anteriormente, com os valores teóricos, né, obtidos através da resolução dessa nova equação de onda que eles geraram aqui, né, então eles resolveram essa função de onda, resolvendo essa função de onda, eles encontraram os parâmetros energia e comprimento da ligação, né, agora para essa nova função de onda, com essa primeira multiplicação somada a essa segunda multiplicação das funções de onda. Certo? E o que eles encontraram? Primeiro, os valores reais são os mesmos, né? Não muda em relação ao que tinha anteriormente, é um valor exato de 458 kJ por mol. Vocês lembram desse valor teórico aqui? Esse valor teórico ele era de 24 kJ por mol, uma diferença bem grande. Depois, agora, com essa nova equação de onda, eles encontraram um valor de 303 kJ por mol. Ainda assim, há uma diferença no valor, né? A gente percebe aqui, ó, se a gente comparar 458 com 303 kJ por mol, há uma diferença considerável, mas é uma diferença bem menor do que eles tinham obtido anteriormente, né? De 458 para 24, né? Então, eles não tinham chegado na função de onda ideal, mas eles já aproximaram do que seria a função de onda mais ideal para eles prever o comportamento real, tá bom? De resolver essas funções de onda que representavam o compartilhamento dos elétrons e, consequentemente, a formação da ligação química. E o comprimento de onda que a gente tinha obtido anteriormente, 74,1 vezes 10 a menos 12, não sei se vocês lembram, mas o valor anteriormente encontrado, né, com a outra função de onda, era de 24 vezes 10 a menos 12, né? Acho que é isso mesmo, 24 vezes 10 a menos 12. O valor que eles encontraram agora foi maior, né? Foi de 86,9. Mas se a gente observar, apesar de ter sido maior, foi um valor mais próximo também, ó, um valor mais aproximado, que ainda não chegaram na equação ideal, com esses estudos até o momento, mas diminuíram bastante a diferença, né? Ó, de 74,1 em relação a 24, a diferença é menor em relação a 74,1 e 86,9, tá? Então, a ideia é de que eles estavam no caminho certo. E o que aconteceu, assim, o que foram as propostas deles, né, para justificar essas possíveis diferenças dos valores encontrados aqui? Então, inicialmente, tem a energia de troca na posição dos elétrons. Essa energia de troca, eles não consideraram, né, a partir da resolução da função de onda, e que provavelmente essa diferença de energia pode estar associada a isso, e que há uma imperfeição, né, quando eles tentam representar a função de onda da molécula, tá bem? Ela pode ter uma parte que você não consegue corrigir e não consegue representar na equação de onda da molécula a partir das equações de onda obtida dos elétrons isoladamente, seja em um átomo ou seja em outro átomo. Então, até então, essa imperfeição em representar a função de onda, teoricamente, que não conseguia encontrar a função de onda ideal para a molécula, para essa que representa a formação da ligação nessa molécula, consequentemente, não vai gerar um resultado totalmente preciso. Então, essas foram as justificativas deles em relação ao fato de não conseguir chegar num valor exato ou num valor muito próximo. E aí, baseado também nos estudos de Slater, né, considerando que Slater contribui muito, considerando o efeito da blindagem eletrônica, né? Que isso poderia estar associado a esse fator e, consequentemente, não conseguir gerar uma função de onda, né, para a molécula, para essa ligação química, que descrevesse o comportamento desses elétrons, né, formando essa ligação química. Então, esse efeito da blindagem eletrônica que poderia estar atrapalhando isso, que está associado ao efeito da blindagem eletrônica a essa atração real, né, que é a carga nuclear efetiva. Como assim, professor? Uma coisa é se a gente está falando da atração que o núcleo exerce sobre o elétron mais externo. Ok, vamos analisar essa parte aqui, ó, essa segunda parte da figura aqui, ó. O núcleo, que está aqui, ele exerce uma força de atração sobre esse elétron, ele exerce uma força de atração sobre esse elétron, e ele exerce uma força de atração sobre esse elétron mais externo aqui, concorda? Tem a carga positiva ali no meio, e ele exerce uma determinada força de atração. Ora, ele atrai mais fortemente um elétron que está próximo dele, é uma carga negativa,
Se a gente comparar com a força que ele atrai um elétron que está num nível acima, que ele está mais distante. Então, obviamente, a força de atração do núcleo, aqui na setinha de vermelha, vai ser maior do que a força de atração em relação ao elétron mais externo, porque ele está mais longe, é normal, tá? Se a gente, mesmo experimenta, a mesma ideia do que vocês aprendem na física. Se a gente tem uma carga positiva e uma negativa, carga contrária muito próxima, a atração vai ser forte. Na medida que a gente vai separando e vai distanciando, aumentando a distância entre essas duas cargas, o que vai acontecendo? A força de atração é menor, tá? Se a gente conseguir monitorar e medir essa força de atração, e a gente consegue, a gente vê que é menor, tal como a gente observa para repulsão, né? Se nós colocamos os polos, os mesmos polos de ímãs diferentes aqui, dois polos positivos ou os dois polos negativos, o que vai acontecer? Vai haver uma repulsão. Se a gente tenta aproximar, a gente percebe que tem uma força jogando para longe. Se ela já está longe, a gente observa essa força de repulsão menor, porque a distância, né, faz com que não haja uma interação tão forte entre aquelas cargas, sendo opostas ou sendo iguais. E esse conceito, né, introdutório que eles tentaram introduzir, que eles introduziram, na verdade, para propor uma nova função de onda, foi o efeito da carga nuclear efetiva. Essa carga nuclear efetiva é o quê? Ela considera o efeito da blindagem eletrônica. Ó, aqui, se a gente considera a ligação química, né, que é formada pelo elétron mais externo de valência, é o núcleo atraindo o elétron mais externo, tá? Isso vai influenciar quando ele for fazer uma ligação química e ser atraído pelo núcleo de outro átomo, tá bom? Então, tem um núcleo de outro átomo que ele vai atrair esse elétron aqui. Então, a força com que esse átomo do próprio onde o elétron está, atrai, vai influenciar diretamente na formação da ligação química, né? Só que a gente tem um efeito. Que efeito que é esse que a gente observa aqui, ó? A gente tem essa camada aqui, ó, tá bem? Entre este átomo positivo e essa camada tem elétrons, né, que são cargas negativas. Ela está aqui, entre aspas, blindando essa atração aqui, tá bem? Do núcleo sobre o elétron mais externo. E a gente tem outra camada ainda, ó, que é, perdão, foi a ferramenta errada, pessoal. Vamos para a ferramenta certa. E a gente tem essa outra camada aqui, ó, que é o nível 2, também blindando. Então, a gente tem o nível 1 e o nível 2 fazendo uma espécie de blindagem, ou seja, impedindo o núcleo, as cargas positivas, de atraírem fortemente o elétron mais externo, né? Que é o quê? Que é este elétron aqui, ó. É isso, lembrando isso que a gente chama do efeito da blindagem eletrônica. Esse núcleo está atraindo esse elétron mais externo. Só que tem duas camadas de elétrons aqui fazendo uma blindagem sobre o elétron mais externo. Então, essa blindagem aqui, ó, que é o em vermelho causado aqui, ela diminui a força, tá? Com que o núcleo atraia o elétron mais externo, que é o que a gente chama de o ZEF aqui, ó. O Z é a carga nuclear, que é carga nuclear efetiva. Como que a carga nuclear efetiva é medida? Ela é medida através da força de atração do núcleo menos a força de impedimento ali desse efeito da blindagem eletrônica, tá bom? Então, esses cientistas, eles tentaram incluir uma parte na função de onda, nessa equação matemática, que previa esse efeito. Que nas duas equações anteriores que eles propuseram, não tinha, tá, essa relação do efeito da blindagem eletrônica, né, como esse empecilho para o núcleo atrair o elétron mais externo, ou o elétron de outro átomo, tá bem? Então, aí eles pensaram o seguinte, vamos agora, além da inversão que a gente tinha colocado anteriormente, para propor aquela função de onda anterior, que se aproximou mais dos resultados, vamos incluir também o efeito da blindagem eletrônica e gerar, consequentemente, uma nova função de onda. Então, eles fizeram essa correção da função de onda, né, para gerar uma nova função de onda, propor uma nova, a partir dessa consideração também, né, que é considerar esse caráter iônico. E o que é a consequência disso? A gente tem que considerar os dois elétrons podendo ocupar simultaneamente a mesma região do espaço, que seria representado por apenas um elétron, tá bom? Então, a gente tem que considerar isso. Esse elétron em relação a um átomo e o elétron do outro átomo. Então, os dois podendo ocupar o átomo A e os dois elétrons podendo ocupar o átomo B simultaneamente, além do efeito do caráter iônico relacionado a esse conceito da blindagem eletrônica, né? Que aí, no caso, a gente está propondo para outros átomos e não para o átomo de hidrogênio, porque o átomo de hidrogênio, ele tem
apenas um elétron, então ele não sofre esse efeito da blindagem eletrônica, mas a gente tem que pensar nas ligações químicas dos outros átomos também, ok? Ó, beleza. Então foi gerada uma nova função iônica, considerando esse caráter iônico, né, associado ao efeito da caráter iônico, por quê? Porque, teoricamente, se os dois elétrons estão ocupando um outro átomo, né, o átomo B, por exemplo, teoricamente o A perdeu um elétron, então ele está tendo um comportamento mais de íon ali, de uma ligação iônica, por exemplo, que é um átomo que perdeu um elétron. Então a gente tem que considerar esse caráter iônico da ligação, a partir desse processo de, entre aspas, ionização, né, que não é uma ionização numa ligação covalente, é apenas um caráter que a gente pode associar a isso, e as regiões de ocupação no espaço. E eles geraram uma nova função de onda, e um pouco mais complexa, como vocês estão vendo agora. Ó, então vamos analisar cada termo aqui, ó. Primeiramente, esse primeiro termo aqui, esses dois primeiros termos foram os que nós vimos anteriormente, tá bom? Ó, que é o elétron 1 ocupando o átomo A, enquanto o elétron 2 ocupava o átomo B, mais associado a essa outra parte, até aqui foi o que a gente viu na última equação, que é eles invertendo, e o elétron 2 ocupando o átomo A e o elétron 1 ocupando o átomo B, mas a gente tinha que fazer a permuta, tá? Considerando que a gente poderia ter os dois ocupando as duas regiões ao mesmo tempo. E como que a gente faz isso? A gente faz isso, ó, multiplicando as duas funções de onda dos dois elétrons ocupando o átomo A. Então, ó, o elétron 1 ocupando o átomo A, ao mesmo tempo que o elétron 2 ocupa o átomo A. E esse efeito tem que acontecer no átomo B também. Então, ó, o elétron 1 ocupando o átomo B, ao mesmo tempo que o elétron 2 ocupa o átomo B também. Então, a gente está considerando como se cada um tivesse em um átomo, depois eles se invertessem e cada um tivesse no outro átomo, e considerando a possibilidade dos dois estarem em um átomo e dos dois estarem no outro átomo. Isso tudo ao mesmo tempo. E aí a gente gera essa função de onda, tá? Que é mais complexa e que o objetivo final é o quê? É a gente conseguir, né, eles, né, no caso, o que eles fizeram? O objetivo final era conseguir os valores de energia e de comprimento de ligação, comparar com os reais, para ver se fazia sentido ou se não fazia sentido, tá? Essa nova função de onda que eles propuseram. Então, as contribuições para a função de onda, né, dessa molécula que eles propuseram agora, um pouco mais complexa, um pouco não, né, bem mais complexa, essa primeira parcela, né, que são os dois primeiros termos, que eu destaquei para vocês, é a parcela que está associada à covalência da molécula, tá bom? Esses dois primeiros termos aqui, está associado à parte covalente da molécula, ou seja, está associado ao caráter mais covalente, que é o compartilhamento dos elétrons. Por que o compartilhamento dos elétrons? Porque aqui, ó, a gente observa que aqui eles estão sendo compartilhados, ó, elétron 1 no átomo A e elétron 2 no átomo B, e aqui também eles estão sendo compartilhados, só que com outra possibilidade, outra configuração, que é o elétron 2 no átomo A e o elétron 1 no átomo B. Automaticamente, essas duas partes finais aqui, ó, estão associadas ao caráter iônico dessa ligação, mesmo que ela seja molecular, mesmo que ela seja covalente, tá bom? Por que elas estão associadas a esse caráter iônico? Se a gente lembrar, o que é uma ligação iônica? Quando há a junção de dois átomos, e esses dois átomos, eles são atraídos através de forças de cargas opostas. E como que acontece a formação dessas cargas opostas? Um átomo que tem baixa energia de ionização, ele perde esse elétron, perde literalmente, esse elétron dele passa para outro átomo que tem alta afinidade eletrônica. São formados, então, íons, um cátion e um ânion. O cátion é aquela espécie, aquele íon de carga positiva, e o ânion é aquela espécie de carga negativa. A partir do momento dessa transferência de elétron, onde se formou um cátion positivo e um ânion negativo, há uma força de atração que mantém unido essas espécies, esses íons de cargas opostas, o cátion e o ânion. Então, essa união através das cargas opostas é o que a gente chama de ligação iônica. Então, se transformou em íons, e esses íons são atraídos por suas cargas opostas. Então, eles estão próximos do espaço devido à atração das cargas, e não do compartilhamento dos elétrons, como acontece na ligação covalente.
Então, esse é um contexto geral, só para a gente entender essa parte da ligação iônica. E a gente entende isso, né? Porque quando a gente analisa essa primeira parte aqui, ó, a gente vê que os dois elétrons estão no átomo A. Se os dois estão no átomo A, quer dizer que o átomo A ganhou um elétron e o átomo B perdeu um elétron. Ele está sem o elétron. Então, o átomo B seria o cátion e o átomo A seria o ânion, né? Que tem carga negativa porque ganhou um elétron. E a gente vai analisar essa outra parte, que é a outra configuração, né? Que seria o átomo B ganhando o elétron e ficando com dois elétrons, formando assim o ânion, né? Com uma carga negativa, e o átomo A, por sua vez, perdendo o elétron e sendo o cátion, né? Com sua carga positiva. E aí, como eles têm cargas opostas, eles se atrairiam, né? A mais e B menos, ou A menos e B mais. Então, essa primeira parte associada à parte covalente, tá bem? E essa segunda parte da equação aqui com esses dois termos associada à parte iônica, como eu expliquei para vocês agora, tá? E aí a gente tem esse efeito da repulsão elétron-elétron ainda também, que é uma baixa probabilidade de encontrar os elétrons, né, ocupando uma parcela iônica. Por que a gente tem essa baixa probabilidade dos elétrons ocupando essa parcela iônica? Porque a tendência da equação é que esta parte aqui, ó, ela contribua mais, que é a parte covalente, do que a outra parte, que é a parte iônica. Ora, porque nós temos dois átomos que são iguais ali fazendo a ligação química. São dois átomos de hidrogênio. Então, a tendência é que realmente esse caráter iônico ele não seja muito forte, no tipo de ligação, onde os elétrons estão ali na ligação química, que são átomos iguais. Diferente do que se a gente tiver uma ligação covalente, por exemplo, entre um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, que o cloro é muito mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio. Aí, com certeza, essa ligação vai ter um caráter iônico maior do que uma ligação entre dois átomos de hidrogênio, porque o cloro vai atrair mais os elétrons para próximo a ele. E, consequentemente, ele vai ter uma alta densidade eletrônica, então a função de onda que a gente resolveria para essa ligação dessa molécula de HCl, né, do ácido clorídrico, ela teria um caráter iônico de maior destaque, né, em relação ao covalente, do que a gente está percebendo aqui agora, estudando para a molécula de H2 de hidrogênio. Então, ela tem uma influência pequena na função de onda. Então, essa parte aqui, pessoal, ó, na molécula de hidrogênio, que é uma ligação covalente apolar, né, não polar, porque os átomos têm a mesma eletronegatividade, são átomos iguais, essa aqui, ó, a influência dela é menor, tá bom? Então, a gente associa, ó, essa parte aqui, ó, a isso que eu estou colocando para vocês aqui. A parte iônica, ela contribui? Contribui, mas é menor. Isso que eles estavam propondo, tá? E essa parte iônica, né? E essa parte covalente aqui, ó, tá bem? Que estão associadas a esses dois termos aqui, ó, tá bem? Oh, perdão. Elas contribuem mais porque são dois átomos iguais, então a tendência é que eles sejam compartilhados e não sejam migrados para o outro átomo, né, como uma ligação covalente, tá bom? Então, a ideia dessa discussão, dessa abordagem ainda. E aí, nessa nova condição, tá, foram obtidos os valores reais já se tinha, na verdade, né, que são os mesmos anteriormente, e foram obtidos os valores teóricos, né? Então, lembro que na equação de onda anterior foi obtido um valor de 303, né, quilojoules por mol, que já chegou mais próximo. Nessa nova equação, observem o valor obtido. O valor obtido, ó, foi mais próximo ainda, foi ainda um pouco distante, né, de 458 para 388, mas foi um valor bem mais próximo, ó, tá vendo? Porque eles consideraram esse efeito do caráter iônico e o efeito da blindagem eletrônica. E quais foram os valores observados em relação ao comprimento da ligação? Aquele inicial, né, que foi 74,1 vezes 10 a menos 12 metros, e lembram do anterior, que tinha se calculado com a equação de onda antiga, a função de onda, foi obtido um valor de 86,9, se eu não me engano, né, vezes 10 a menos 12, acho que foi isso. E o valor obtido agora, com essa nova função de onda, olha o valor obtido, ó, 74,1 vezes 10 a menos 12 para 74,9 vezes 10 a menos 12, tá bom? Então, é uma diferença bem pequena, praticamente
a gente considerar um cálculo teórico com essa magnitude, naquela época, né, em 1927, 1928, que eles desenvolveram esse tipo de estudo, propondo a mecânica quântica para a nova teoria de formação das ligações químicas, já é um resultado bastante promissor, tá? De chegar nesse trabalho aqui, após todo esse trabalho de desenvolvimento, e chegar a esses valores próximos assim. E aqui uma observação, que outras aproximações foram desenvolvidas, né, levando a maiores aproximações, ou seja, que a energia estava bem mais próxima e o comprimento da ligação também bem mais próximo, tá? Mas se a gente levar em consideração tudo que foi desenvolvido até aqui, já dá para a gente considerar e tirar algumas conclusões da mecânica quântica, né, na teoria da ligação de valência, para explicar a formação de uma ligação química através do compartilhamento dos elétrons. Deu para a gente perceber a evolução e a gente já tem uma ideia, mesmo que esses valores aqui não estejam exatos ou muito próximos. Mas depois eles foram melhorando, né, não sei se esses outros cientistas, acredito que outros, foram melhorando e chegando em valores mais próximos ainda, considerando esses fatores. Mas não precisa da gente entrar tanto em detalhe, mas a partir do que a gente já viu até aqui, já dá para a gente concluir que há a deslocalização dos elétrons sobre os dois núcleos, ou seja, não necessariamente um elétron 1 está no átomo A e o elétron 2 está no átomo B, os dois podem estar próximo de um ou de outro, que a gente viu através da proposição da nova equação de onda, tá bem? E considerar também o caráter iônico de os dois ocuparem a mesma região no espaço, tá bem? Que ajuda a explicar bem, considerar o efeito da blindagem eletrônica como sendo muito importante, e ainda mais se a gente tem átomos maiores, como são os metais de transição, que a gente vai estudar nos compostos de coordenação, também influencia bastante, né, porque eles vão sofrer uma alta blindagem eletrônica. Quanto maior o raio atômico, maior a blindagem eletrônica, né, apesar do núcleo também ser maior e ter mais carga positiva, e o caráter iônico parcial na ligação covalente, que ele diretamente influencia bastante também, como a gente viu, tá bom? E eu vou deixar para começar essa nova parte agora, o vídeo ficou bem extenso, mas é porque eu queria deixar toda essa discussão apenas em um vídeo, tá, pessoal? Então, eu vou encerrar essa parte aqui, e no próximo a gente vem abordando um pouco sobre orbitais híbridos, que foi uma proposição da teoria da ligação de valência, para tentar explicar a formação dessas ligações posteriormente. E assim a gente entender melhor a estrutura e a geometria desse tipo de composto, tá? Dessas moléculas. E depois a gente vai estudar a aplicação na química de coordenação, que vai ser bacana, que vocês vão entender melhor como esses compostos têm essa estrutura e como os orbitais híbridos são formados, de acordo com o diagrama de energia e a proposição do princípio da exclusão de Pauli e da regra de Hund, tá? A gente vai ver na sequência, nos próximos vídeos.